A todos damos boas-vindas. Graças a Deus por cada um de vós. Que a graça de Deus vos acompanhe, vos molde a belo prazer do Senhor e cada um de nós se queira dispor nas mãos do Senhor como barro nas mãos do oleiro e que cada um de nós procure aquela santidade que agrada a Deus. E no número 3. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és o só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formácio, firmemente a terra, eras e sempre és, e há de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Salmo 100. Quem quiser pode sentar por um bocadinho, porque depois vamos cantar o hino número 4. Mas antes, relendo aqui o Salmo 100, tenho assim a palavra do Senhor que hoje vos leio. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai nas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. E no número 4. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda a glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó
imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda a glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda a glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Aleluia, toda a glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Eu pedia que o nosso irmão Mauro nos dirigisse uma oração ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome por mais essa grande oportunidade que temos de exaltar e engrandecer o teu nome. Porque tu, ó Deus, é digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. E é em nome do teu Filho Jesus é que somos gratos. É em nome do teu Filho Jesus é que nós estamos aqui reunidos para adorar e exaltar o teu nome. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Amém. Amém. Podem sentar-se um pouco, irmãos? Podem vir ao vosso hinário, ou primeiro, o hinário, podeis marcar no hino número 51. Mas se querem abrir as vossas Bíblias, vou ler uma passagem e pedir que a vossa atenção para o conteúdo destas letras que nós encontramos que o Senhor reservou para nós hoje. Em Romanos, no capítulo 3, versículos 21 até ao versículo 26. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, e para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém. E no número 51. Pelo amor do Senhor nosso Deus e Pai, naquele versículo que o Senhor nos fala e que nós encontramos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e seu unigênito para todo aquele que não crê, não pareça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, essa misericórdia que nós não entendemos plenamente, podemos entender um bocadinho, mas que nos é demonstrado por esse amor, por essa entrega, por esse sacrifício de Jesus, porque tudo quanto o Senhor preparou para nós, para que pudéssemos subsistir, ou seja, vivermos até este momento, graças a Deus, que nos mantenhamos firmes e fiéis ao Senhor. E no número 51. Teu divinal amor veio me buscar, tudo com gratidão quero consagrar, pois sem a Deus
Senhor, de um grande pecador, tributo de louvor, dado com fervor. Atende, meu Jesus, esta petição. Tão débil sou e mau é meu coração. Teu nome exaltar, a glória pública, teu reino adiantar, vem habilitar. Oh, dá-me mais paixão de um amor real, para te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, em tua luz andar, e os filhos teus amar, vem habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te buscarei. Do mundo vil e mau, nunca mais serei. Teu rosto quando vi, a glória o céu luzir, a glória do porvir, vou enfim fruir. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, todos nós que aqui estamos presentes, penso, mas se me falha por falta de conhecimento, chegamos até Ti, Pai. Graças ao Teu amor, Tua misericórdia, Pai. Graças ao Tua oferta, Senhor. Graças a Jesus, que para a cruz caminhou, Pai, entregando o seu corpo e vertendo o seu sangue, Pai, para nos conceder a cada um de nós a salvação da vida eterna, Pai. Porventura, não tínhamos ou não temos perfeita noção de tão grande sacrifício. Só o saberemos naquele dia final, Pai. Mas até lá, Pai, te pedimos que nos perdoes, que aumentes a nossa fé e, quando caídos, Pai, nos levantes apressadamente, Pai. Mas, com o Teu amparo e proteção, Pai, possamos superar a prova, que possamos estar submetidos, Pai, e em Ti confiar, Senhor. Porque sabemos, conforme nós acabamos de cantar, Senhor, que o Teu divino amor veio nos buscar. Mas esse amor deve-nos encher completamente os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras. Dando de maneira fácil, de maneira corrente, sem pararmos, sem meditarmos, e impor à prova, Pai, esse amor, Pai, derramado em nós, para que, ao inundar o nosso ser, nos capacite a amar o nosso próximo, inclusive, como Tu queres, a amar os nossos inimigos, Pai. Concede-nos sabedoria, concede-nos um verdadeiro amor para que nos amemos uns aos outros. Amemos a Ti, em primeiro lugar, Pai, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Senhor, e também amar o próximo a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a que isso seja real em nossas vidas, Senhor. Atende, pois, Senhor, à nossa petição, porque, efetivamente, nós muitas vezes somos débeis e mau em nosso coração. O nosso entendimento diverge da Tua vontade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Torna-nos dignos de estarmos reunidos como um corpo de Jesus, Senhor, e que possamos afastar de nós tudo o que nos impede uma verdadeira comunhão contigo. Possamos estar justificados pelo sangue de Jesus, Pai, e possamos aqui reunidos, Pai, memoriar a Jesus, Pai, comendo do pão e bebendo
deste cálice, Senhor, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, Senhor. Que nós entendamos o quanto Tu desejas que nós façamos, Pai. E renova as nossas forças e o nosso entendimento para fazer a Tua vontade. Pai, que em toda a vida, nossa vida, a vida de cada um de nós, seja bendito o nome de Jesus, Pai. Te pedimos perdão nossas faltas, de estarmos dignos para os momentos que se vão seguir, Pai, para todo o momento, e que Tu possas sorrir a cada um de nós, a nosso lar, nossos familiares, nossos amigos e mesmo nossos inimigos, Pai. Ajuda-nos a amá-los. Te agradecendo depois tudo e pedindo, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E no número 64. Após este hino, nós vamos participar da Santa Ceia. Vamos trazer de forma mais vincada aquilo que nós sabemos, ou seja, o sacrifício, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus naquela cruz, por cada um de nós. E não só, por todos aqueles que queiram chegar ao conhecimento e à verdade que há em Cristo Jesus, à salvação. Isso também depende muito de nós, de fazermos a nossa parte que Deus quer que façamos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais forte pecador, pois que mais alvos que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós aqui confessamos e seguimos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha
Senhor nosso Deus e Pai, que assim seja, Senhor, que cada um de nós, quando nos propomos partilhar do pão e beber do cálice, Senhor, seja aos teus olhos mais alvos que a neve, Senhor. Reconhecemos que sem a tua misericórdia, sem o teu amor, Pai, nada podemos fazer. Sem olharmos através de Jesus, não somos merecedores de nada, Pai. Te pedimos, Pai, que estejas connosco neste momento em que queremos partilhar destes dois símbolos, trazendo à memória o amor, o sacrifício de Jesus naquela cruz, por cada um de nós, por cada um daqueles que queiram conhecer-te, Pai, chegar até ti e um dia estar contigo no reino dos céus. Até lá, Pai, te pedimos que nos tenhas em tuas mãos, nos guarde e cuides e nos abençoes em cada dia, Pai. Te agradecendo tudo e pedindo em nome do teu amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se, irmãos. Eu vou pedir que o nosso irmão, se eu consigo, Alexandro, ele tem a pronúncia que ele é que está a pronunciar. Deixe estar aqui e vou pedir que ele distribua a Santa Ceia. Diz-nos a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 14, versículos 22 em diante. E comendo eles, tomou Jesus o pão e o ensoado partiu e deu-lhes e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Senhor nosso Deus e Pai, que a tua bênção nos acompanhe a cada um de nós, Pai, e que sejamos dignos deste momento de partir este pão, Pai. Abençoa-nos e abençoa este pão, te agradecendo e pedindo pelos mestres do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muito é derramado. Em verdade vos digo que não me beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, permite-me, Pai, que essa realidade em nossas vidas, Pai, nesse momento, Pai, para que possamos estar com Jesus em Teu reino, Pai Santo, partilhando, Pai, todas as beatitudes, Pai, que Tens reservado para cada um de nós. Abençoa, pois, este símbolo, abençoa cada um de nós e grave em nosso coração e em nossa mente esses momentos, todo o sacrifício, todo o amor, toda a misericórdia, Pai,
e essa esperança, Pai, de vida eterna, Pai. Abençoa, pois, este símbolo e a cada um de nós, te agradecendo e pedindo pelos mestres da Filha Amada, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pequeno hino, o coro, como queiram chamar, 65. E ao mesmo tempo que o cantamos, irmãos, vamos contribuir, vamos ofertar aquilo que nós pusemos no nosso coração. Não vos vou arrendar, ou seja, digamos, esticar, estender, dizer, porque se o nosso coração está cheio da presença do Senhor, se ele está cheio, certamente que vai inundar todo o nosso querer, a nossa vontade de ofertar ao Senhor. Mesmo aqueles que não podem, o Senhor vai providenciar certamente o pão nosso cada dia. Porque todos os que estamos aqui presentes, certamente já sentiram a proteção e a ajuda do Senhor. Portanto, cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Oremos uns pelos outros, para que o pão nosso cada dia não falte à mesa dos mais desafortunados. E coro número 65.
Demos graças ao Senhor, demos graças por seu amor. Demos graças ao Senhor, demos graças por seu amor. Pelas manhãs sua igreja canta, dando louvores a Cristo Salvador. E pelas tardes seu povo canta, dando louvores a Cristo Redentor. Demos graças ao Senhor, demos graças por seu amor. Demos graças ao Senhor, demos graças por seu amor. Pelas manhãs sua igreja canta, dando louvores a Cristo Salvador. E pelas tardes seu povo canta, dando louvores a Cristo Redentor. Amém. Vamos orar e vamos preparar, ou continuar a preparar o nosso coração para a mensagem desta manhã. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai. Se algo falhou, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender e a perceber a forma mais correta, mais digna, mais aceitável, Pai. Que possamos fazer tudo em espírito e em verdade, Pai. E se algo nos falhou, te pedimos que nos ajude, Senhor, com a Tua presença, com a ajuda da Tua Palavra, no dia a dia, a superar as nossas dificuldades e na próxima oportunidade de estarmos aqui reunidos, se for da Tua divina vontade, Pai, possamos pedir-te essa misericórdia, essa ajuda, Senhor, sentir a Tua mão poderosa cuidando de cada um de nós, Pai. Agora te pedimos, Pai, que abençoes as ofertas aqui recolhidas, Senhor, que abençoes todos quanto puderem contribuir, mas mais ainda, ou melhor ainda, aqueles que não o puderam fazer, Pai. Ajuda, Senhor, aumentando a fé de confiança e prover que o pão nosso cada dia não falta à mesa de cada um, Pai. Agora, Pai, a mesa que dispusemos, que queremos dispor, é o nosso coração, é a nossa mente, Pai, para ouvir a Tua Palavra, Pai. Abençoa o nosso irmão, abençoa a Tua mensagem para nós hoje e que nos fortaleças a cada um de nós, Senhor, para mais uma semana, se for da Tua divina vontade, viver debaixo da Tua mão, da Tua poderosa mão, Senhor. Te agradecendo, Pai, pois tudo e tudo te pedindo pelos méritos do Filho amado, nosso Rei Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. João, no capítulo 8, versículos 31 a 36, diz o seguinte: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estas palavras foram ditas por Jesus aos judeus que creram nele. Notem, aos judeus que creram nele. De acordo com o texto, como já falei, de João 8, 31 a 36. O texto não afirma que eles haviam confessado verbalmente a sua fé, mas que apenas creram. Creram. Os judeus que creram. E segundo João 2,25, Jesus não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no coração do homem.
Eles apenas creram. Não quer dizer que tivessem fé em Jesus como o Salvador, como o Deus feito homem. Não. Recordemos que Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Ser discípulo de Jesus é viver em sua palavra, de acordo com ela, e ser-lhe completamente obediente. O verdadeiro, discipulado não é por profissão, mas por ação. É uma vida que se vive e não apenas uma doutrina na qual se acredita. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Não basta ouvir a palavra de Deus. Não basta ler a palavra de Deus. É preciso que nos dediquemos a fazer o que o Senhor manda que façamos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, atentemos bem para estas palavras, irmãos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O mundo está cheio de profetas, irmãos. O mundo está cheio de homens que lançam essa expressão Senhor, Senhor, continuamente. Mas, notem o que diz Jesus: em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Dizem os homens. E agora diz então o Senhor: eu vos direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas são as palavras de Jesus em resposta àqueles que passam a vida dizendo Senhor, Senhor, àqueles que profetizam, àqueles que dizem que fazem milagres, àqueles que curam, que realizam isto e aquilo, e invocam continuamente o Senhor. Mas será que realmente eles têm a fé que Deus quer? Eles estão fazendo o que Deus pede? Eles são pessoas livres em Cristo Jesus? Permanecer na palavra do Senhor e agir na vida de acordo com os seus ensinos, se fizermos isto, nós estamos agradando a Deus e nos identificamos perante o mundo como verdadeiros discípulos de Cristo, como verdadeiros cristãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos livres em Cristo, irmãos. O que significa conhecer a verdade? Conhecer a verdade é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Não basta ouvir. Não basta que digamos, eu conheço as Escrituras, eu leio as Escrituras, já li a Bíblia sei lá quantas vezes, isto e aquilo. Mas estamos obedecendo a Deus? Estamos fazendo o que Deus quer? Estamos a responder a Jesus? Fazendo o que Ele nos manda? Ter a cabeça cheia de acontecimentos e de textos bíblicos não significa conhecer a verdade como Deus quer que a conheçamos, ou no sentido a que Jesus se referia ao dirigir-se aos judeus. Uma compreensão mental da verdade certamente não é suficiente para libertar alguém da escravidão do pecado. Não basta conhecer. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Se temos fé e não temos obras, será que somos justificados? Será verdadeira a nossa fé? E porquê, irmãos? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Alguém poderá conhecer muito bem as Escrituras, mas se não aplica no dia a dia aquilo que sabe, nunca será uma alma livre em Cristo Jesus. A verdade tem o poder de dar uma liberdade única a todo aquele que crê.
A liberdade, por exemplo, da escravidão do pecado. Cristo nos liberta da escravidão do pecado. A liberdade dos cuidados e ansiedades da vida. A liberdade do medo e da morte. Há pessoas que vivem pensando só na morte, só angustiadas, com o coração pesado da morte, por causa da morte. Irmãos, não podemos fazer nada. É a vida. Vamos vivendo até quando Deus nos chamar. Confiança em Deus, agradecendo a Deus o dia a dia que Ele nos concede e todas as coisas que Ele nos dá. Mas por que viver estressado, pensando só, vou morrer, amanhã, será hoje, vou morrer, vou deixar isto, vou deixar aquilo? Calma. A verdade, o conhecimento da verdade liberta-nos de tudo isto. Liberta-nos das tradições e da idolatria e liberta-nos da culpa e do pecado. Porque confiamos nesse sangue poderoso de Jesus, derramado naquela cruz, por amor de nós, onde Deus demonstrou o quanto nos ama ao oferecer seu Filho unigênito, ali, por amor de nós. Libertos de todas estas coisas, pelo conhecimento e prática da verdade, seremos verdadeiramente livres, como disse Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas do mundo geralmente se enganam ao pensar que são livres, quando na verdade são envolvidas numa forma avançada de escravidão. A escravidão ao pecado, à idolatria, às tradições, aos bens materiais, enfim. Elas estão vinculadas por suas paixões, desejos e fraquezas carnais, e por isso o mundo é incapaz de escapar, a menos que cheguem a um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e à prática da mesma. E para isso estamos aqui nós, para servirmos a Deus e para perguntarmos ao Senhor, como há pouco tempo falámos: Senhor, o que queres que eu faça? E o que é que o Senhor quer que nós façamos? Que cada um de nós vá e anuncie ao mundo, anuncie aos perdidos, a este mundo terrível em que vivemos, anuncie a verdade, para que eles se libertem de todas as coisas e amem a Deus e sirvem a Deus e compreendam o que Jesus fez naquela cruz por amor de todos nós. A afirmação de Jesus sobre o seu poder de libertar o homem faz com que os judeus dessem uma resposta defensiva. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles logo pensaram numa resposta para se defenderem, para contrariar o que Jesus disse. E então disseram: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Esta é uma atitude muito própria, muito natural das pessoas. É de arranjarem sempre um argumento, alguma coisa para contrariar aquilo que não querem, aquilo em que não acreditam. E eles fizeram isso. Nunca fomos escravos de ninguém, nós. Somos descendência de Abraão. Como dizes tu, sereis livres. Nunca estiveram presos ou foram escravos de alguém. Disseram eles que nunca foram escravizados nem física nem espiritualmente, porque eram descendência de Abraão, como se isso fosse alguma justificativa. Era verdade aquilo que eles afirmavam? É verdade que eles eram descendência de Abraão, sem dúvida. Mas, independentemente daquilo que eles quisessem dizer com aquelas afirmações, as suas palavras eram falsas. E Jesus lhes chama de mentirosos. Notem, vós não conheceis a Deus, mas eu conheço. E, se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Jesus conhece o coração do homem.
Jesus conhece os nossos corações. Nós podemos dizer isto e aquilo e justificar-nos desta ou daquela maneira. A Deus não enganamos. Ele conhece. E por isso Jesus chamou mentirosos, porque aquilo que eles estavam a dizer era apenas para se justificarem. Porque eles eram escravos. Eram escravos da lei. Eram escravos do mundo. Eram escravos de muita coisa. Não estavam aceitando aquele que Jesus enviou para a salvação de todo o mundo. Não é verdade que eles, os judeus, e notem isto, não é verdade que eles, os judeus, estiveram em cativeiro físico no Egito? Que por várias gerações estiveram também cativeiros em Babilônia? Não é verdade que eles estiveram em escravidão espiritual muitas vezes, quando abandonaram o caminho do Senhor e serviram os ídolos e fizeram o que eles achavam certo aos seus próprios olhos? Quantas vezes eles derrubaram o altar do Senhor para pôr os seus próprios deuses? Quantas vezes? Eles fizeram isso. Eles destruíram e incentivavam as pessoas a segui-los. Quantas vezes? Jesus não comenta diretamente a falsa declaração dos judeus, mas adverte-os, dizendo: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem era Jesus? Como nós sabemos, Jesus era o Verbo encarnado, que nos visitou, que veio cheio de glória. O Verbo que foi exposto e martirizado naquela cruz, que morreu por nós. Jesus era o Deus feito homem, o Deus encarnado. E por isso eles não queriam realmente que Jesus fosse Deus, que estivesse ali naquele corpo. Logo, era um pecado. A falta de fé, de crença, depois de terem visto tanta obra, tantas coisas grandiosas que Jesus fez, que somente Deus poderia fazer. Então, Paulo diz aos Romanos isto: quem comete pecado é escravo do pecado. E eles eram escravos do pecado. Mas não queriam a liberdade. Não queriam aceitar o libertador. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Agora Paulo está a falar para aqueles que aceitaram, que se converteram a Cristo. Falo como homem, e pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, porque quando eras servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículos 16 a 23. Não é verdade, irmãos, que um escravo não tem relacionamento permanente com a sua família? O escravo está ali, mas quando é vendido como escravo, quando vai como escravo, quando é escravizado, a família acabou. Os laços de família acabou. Uma vez que alguém era vendido, portanto, perdia os seus laços familiares. Mas um filho desfruta de um relacionamento permanente. Ele sempre é e será um membro da família. Jesus está referindo-se ao facto de que Deus rejeitaria os judeus como escravos infiéis, em Lucas e em Gálatas. Por isso, eles eram escravos. Eles eram escravos.
não queriam ser livres. Jesus promete-lhes liberdade. Jesus prometeu-nos liberdade. Nós somos livres em Cristo, irmãos. Temos que abandonar completamente o pecado. E um dia fomos convidados a abandoná-lo. E estamos aqui hoje. Porque Jesus nos libertou. Para ser um membro da família de Deus, na era cristã, é preciso querer e obedecer à verdade. Ou seja, é importante conhecer a verdade. Se aqueles judeus, nos dias de Jesus, como nós hoje, quisessem permanecer na casa de Deus para sempre, porque o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre, teriam que ser libertados pelo conhecimento da verdade, pela fé em Jesus Cristo. Não há outra hipótese, não há outro caminho, não há outra maneira, só Cristo nos pode libertar. O que é que disse Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é Cristo, o qual disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único que nos pode libertar. Jesus é o único que pode libertar o homem. Jesus é a única liberdade que o homem pode alcançar, diferente de qualquer liberdade que o mundo ofereça. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o único que nos pode conduzir a Deus, que nos pode conduzir à eternidade. Só nele temos que pôr toda a nossa fé, toda a nossa esperança e toda a certeza de que em Cristo somos homens e mulheres livres. Jesus é o único caminho para nos conduzir à eternidade, irmãos. Jesus é a única verdade que nos liberta. Jesus é a única vida que vale a pena viver, porque Jesus é a vida que continua para além da morte. Ele é a fonte da água da vida. E quem tiver sede de conhecimento da verdade que liberta, beba da única fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Notem as palavras de Jesus. Isto é uma bênção maravilhosa. Nós somos pessoas abençoadas. Somos pessoas realmente que devemos estar continuamente gratos a Deus, de ter um coração grato, cheio de gratidão para com Deus, por aquilo que Deus fez por nós, através do seu Filho Jesus. Notem bem o que Jesus diz. Aquele que beber da água que eu lhe der, é aqui que nós nos alimentamos. É aqui que nós podemos conhecer a verdade e saber o que Deus quer de nós. É daqui que buscamos o pão da vida, que é Cristo. É daqui que buscamos a água que sacia a nossa sede espiritual. Aqui. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorrar, conhecem a palavra? É que lança, não é? Que atira com força. Uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Portanto, irmãos, consideremos-nos livres. Livres em Cristo Jesus. E tenhamos um coração cheio de gratidão para com Deus, porque sem esse sacrifício de Jesus, sem que Deus tivesse dado o seu Filho unigênito naquela cruz, não haveria esperança. Mas, uma vez que Cristo nos libertou, uma vez que hoje somos livres, alimentemo-nos continuamente da água da vida que é Cristo Jesus. E vivamos felizes cada dia, irmãos. Apesar dos problemas, das dificuldades que cada um possa ter, vivamos felizes, com um coração grato para com Deus, pelo amor tão grande que Deus demonstrou em Cristo. E em Cristo, por esse amor tão grande de se deixar crucificar naquela cruz, por amor de todos nós. Mantenhamos esta liberdade e demos graças a Deus. Obrigado, irmãos, por a sua presença, pela vossa presença e por estarmos aqui juntos para desfrutarmos desta água viva, desfrutarmos deste pão da vida. O Senhor seja com todos.
Hino número 76. A compreensão da mensagem da palavra do Senhor será tão grande quanto o nosso transmitir, o nosso amor pelas almas perdidas. Por isso, a mensagem 76. A mensagem vem de Deus, que Jesus é Salvador. Ó, clamai aos filhos seus, é Jesus o Salvador. Proclamai com grande ardor que Deus ama o pecador, que seu Filho ao mundo deu para ser o Salvador. Ó, vós povos, eis o dão, é Jesus o Salvador. O seu sangue dá perdão, é Jesus o Salvador. Ilhas todas exultai, seu amor considerai, e vós anjos proclamai, que Jesus é Salvador. Ó, santos, já bradai, é Jesus o Salvador. Vós nações, jubilai, é Jesus o Salvador. Salvação de graça dá, hoje a todo pecador. Glória, glória a Deus Jeová, pois Jesus é Salvador. Amém. Eu vou pedir aqui o nosso irmão Luís nos dirigisse uma oração ao Senhor. Maravilhoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui para louvar, para engrandecer. Te damos graças, Senhor, que possamos aprender a Tua palavra. Te damos graças pelo Teu amor. Te damos graças pela semana que passou. Te damos graças, Pai, por essa nova semana. Te peço que o Senhor nos conduza na Tua santa paz, que o Senhor nos ajude e nos proteja de todo o mal. Te pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, purifique nossas mentes. Lava, Senhor, as manchas do pecado de nossas almas, por Teu sangue, por Tua palavra, Pai. Cada dia mais sejamos purificados pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê um espírito de arrependimento, nos dê um espírito de obediência, nos dê um coração puro. E que a Tua paz e o Teu amor habitem ricamente em nossos corações, Pai, durante essa semana e para todo sempre. Em nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, alguns anúncios?